Olá, vamos continuar na série O André Luiz, o cientista espiritual. O que é que nós pudemos aprender com esse espírito que trouxe tantas informações para o mundo de ciência que naturalmente ainda não é conhecido no meio acadêmico oficial por enquanto. Depois será conhecido e será surpresa para muitos dele. Então, nesse caso agora, a lição 232, ainda da Invigilância dos Médios, eu vou falar do caso da dona Isaura Silva. Esse caso da Isaura Silva, ele está no livro Libertação, o livro do André Luiz, pela psicografia do Chico. Ele vai contar isso no livro Libertação, no livro Libertação, que está na página 82 e 83. Está lá nessa área. Ele vai contar, a Dona Isaura era médium de atividade normal, ela trabalhava normal numa casa espírita. Após o trabalho do intercâmbio espiritual dela, né, ela vai dormir e pela invigilância dela, ela vai entrar em contato com espíritos mais atrasados. Ele escreve assim, que ele escreve, o dirigente espiritual da sessão disse para ele, esclareceu André Luiz, que ela estava debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, desfechado por entidades infelizes com as quais sintonizou pelos fios negros dos ciúmes. Apesar de ser valorosa cooperadora, de estar sob proteção de amigos espirituais dedicados, ainda não perdeu a noção de exclusivismo sobre a vida do marido. Ela ainda, muitos ciúmes ela alimentava do marido. E por seus ciúmes é levada a violentas vibrações de cólera, perdendo excelente oportunidade de servir e elevar-se. Aí o orientador continua dizendo, enquanto a criatura é vulgar, isso é uma lição para nós bem interessante, para o mundo acadêmico para entender. Ele diz, olha o que é que ele fala. Enquanto a criatura, eu estou lendo como o André escreveu, enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, ela ainda vulgar, não está pensando em ordens superiores, ou seja, na sua espiritualização superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstrar propósito de sublimação, apura-se-á o tom vibratório, passa a ser notada pelas características de elevação e naturalmente é perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Ou seja, quando começa a evoluir, tem espírito que já incomoda isto. Enquanto ela está vulgar, não estão ligando. Agora começa a... Durante o sono físico, o André vai chamar, Dona Isaura procurou, durante o sono físico, ela que procurou, dois malfeitores desencarnados. Ela estava dormindo, o espírito dela fez essa procura. Localizado em casa desabitada. André Luiz presenciou então o diálogo da médium com esses espíritos das sombras, sagazes e envolventes, que se fazia passar por espíritos protetores. E ele ainda falava como se fosse espírito protetor dela, com uma fala mansa e enganosa. Ambos jogavam contra o marido dela, colocando também em dúvida os seus dons mediúnicos. O que é que ele fala? Jogava ela contra o marido, ela já tinha ciúme, ele trabalhava isso mais, e ainda colocava em dúvida os dons mediúnicos dela, para atrapalhar mesmo o trabalho dela. Aí então alguns exemplos de obsessão durante o sono físico. Exemplo, mais um alerta a todos nós que mantenhamos a vigilância durante o dia, porque durante o tempo dedicado ao repouso do corpo, nossa alma simplesmente continua a buscar
os mesmos escolhas ou predileções manifestadas ou cultivadas no estado de vigília. Então, às vezes, durante esse sono, nós vamos sofrer essa influência. E no caso dela, o ciúmes é o ponto de encontro e também os espíritos aproveitam para reforçar esses ciúmes em relação ao marido e também colocar em dúvida sobre a capacidade mediúnica dela. Então, às vezes, olha que lições, porque isso, o fenômeno obsessão, ainda não é estudado no meio acadêmico. E a mediunidade não é estudada. E nós já falamos que no meio da psicologia, da psiquiatria, existem 4 grandes ramos. 3 são estudados. Bem, em parte, por exemplo, as psicoses são estudadas, a variedade de psicoses. As personalidades psicopáticas são estudadas, com a variedade de personalidade psicopata. As neuroses são estudadas, só que não traz a compreensão do espírito, porque a psiquiatria ainda não está iluminada. E não é estudada esse grande capítulo chamado mediunidade, que vai fazer parte desse estudo da psiquiatria e da psicologia. Quando for estudar a mediunidade, quando for estudar esses casos de obsessão, com certeza o André Luiz deixou grandes trabalhos em relação a isso, até para dizer como é que isso é feito, como são as ligações eletromagnéticas, como é essa sintonia é realizada, por caminhos, que mecanismo, como é que o espírito atinge, que partes do corpo é que atinge, que parte do perispírito e a glândula pineal, e tem uma série de coisas que ele vai estar sendo tratado, e algumas eu já chamei a atenção e outras nós vamos, com o correr do tempo, falar sobre isto. Até o próximo encontro nosso. Deus lhe guarde, meu irmão.